Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é o Dr. Humberto Gomes de Mello, ele que é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, como também presidente do Sindicato dos Hospitais aqui em Alagoas, como também presidente da Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviços de Saúde. E com ele vamos tratar aqui da questão da saúde como um todo, né, envolvendo a saúde pública, as contratualizações, enfim, o trabalho da Santa Casa nesse contexto. E só para detalhar antes do nosso assunto, o senhor me disse agora há pouco, doutor Humberto, que está comemorando 50 anos de medicina, né? E esse universo é muito rico do ponto de vista da experiência de ter trabalhado, né, como médico e grande parte da sua vida também como administrador. Como é conciliar o olhar do médico sobre a administração na área da saúde? E obrigada antecipadamente por estar aqui conosco. Gorete, é uma alegria muito grande para mim de estar aqui no Frente a Frente da TV Assembleia, estar no seu programa e poder falar um pouco de saúde, coisa que eu tenho feito, como você relatou aqui há pouco, há 50 anos nesse estado, certo? Para mim é uma alegria realmente muito grande poder falar de saúde, que é aquilo que eu tenho procurado fazer durante esses 50 anos. E como eu dizia para você antes, Deus é tão bom comigo, que faz com que no momento, no dia em que eu faço 50 anos de médico, um neto meu, neto mais velho, também venha a se formar, e a formatura é exatamente no mesmo dia 20 de dezembro. Coincidentemente. Coincidentemente, é uma alegria muito grande. E temos procurado fazer durante isso a medicina, que me especializei em psiquiatria e convivi durante mais de 30 anos já como médico psiquiatra e também como administrador, junto com o meu sogro, com a família, dirigindo também um hospital de psiquiatria e depois entrando para a vida pública durante um período da vida, né, podendo servir também, e foram momentos muito gratificantes para mim, tanto no ex-INPS, depois INAMPS, e também um período de grande alegria que pude servir ao Estado de Alagoas, no segundo governo de Edivaldo Suragi, como secretário de Saúde e Serviço Social. Na época era secretário de Saúde e Serviço Social. Foram 3 anos, que já fazem 30 anos isso, e que pude fazer realmente com uma equipe maravilhosa, que ainda hoje alguns estão lá na Secretaria de Saúde do Estado, fazendo um trabalho para minorar o sofrimento das pessoas que precisam realmente de assistência hospitalar e ambulatorial. E há 11 anos estou à frente da provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Durante esse período em que me formei e administrei também o Hospital de Psiquiatria, tive que enveredar também para a vida associativa, a Associação de Hospitais, Sindicato de Hospitais, e aí exercendo também uma troca de experiência com companheiros de outros estados, das entidades desde Federação Brasileira de Hospitais e FENAES, Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviços de Saúde, e na Confederação Nacional de Saúde. Isso traz uma alegria muito grande para a gente, porque dá oportunidades de trocas de experiências. E um olhar mais amplo, não é, sobre a prestação do serviço, sobre a oferta do que se faz, tanto no ambiente público como no privado, né, doutor? Exatamente, essa oportunidade de ver tanto e trabalhar no setor público e no setor privado. E ver realmente a situação de saúde pelo país como um todo, que é uma das coisas que me apaixona, procurar trabalhar dessa forma e brigar para que se tenha mais saúde, se possa oferecer mais saúde para a população. Principalmente em estados pobres como é Alagoas, a gente vê que a dependência da nossa população para com o SUS é imensa, enquanto tem estados como estado do sul do país, e principalmente em São Paulo, em que a dependência é um pouco mais de 50%, 56% é o caso de São Paulo, aqui a dependência é de 88%. E a gente vê que os recursos são insuficientes para que possa se oferecer saúde para toda essa população. Pois é, na verdade, a oferta da saúde pública deveria ser universal
E aí sim, a procura pelo serviço privado deveria ser uma concessão para acompanhar e dar, digamos assim, um plus que se queira obter na prestação do serviço. Mas não é o que ocorre no Brasil, né, doutor? Deveria se complementar, como Exatamente, diz a Constituição. Exatamente. E saúde é um direito de todos e um dever do Estado, está na nossa Constituição. Uma das coisas maravilhosas que a Constituição de 88 pôde oferecer. Na época, há 30 anos, quando eu fui secretário de Saúde e Serviço Social do Estado, nós não tínhamos essa universalização da saúde. Então, a saúde passava a ser feita para aqueles que não tinham INPS na época, como um favor para indigentes. E isso a Constituição veio acabar e criou-se o Sistema Único de Saúde, mas dizendo que é universal. Então, é obrigação do Estado. Mas o Estado não tem conseguido colocar os recursos suficientes para fazer esta saúde acontecer. E isso, cada vez, os recursos se tornam menores. E o entendimento de que saúde é gasto para a equipe econômica. Quando é investimento. Quando é um grande investimento. E nós vemos que a situação é essa. Nós somos um país que tem uma Constituição maravilhosa, que oferece no papel uma saúde maravilhosa, mas que na prática ela não pode funcionar porque não se dá os recursos suficientes para que isso aconteça. Não seria apenas recursos, doutor Humberto? Não estaria um problema, o gargalo também na gestão desses recursos? A gente pode até pensar nisso, e é importante que se pense. Mas é tão insuficiente este recurso, quando nós trabalhamos e vemos que os constituintes foram até sábios, quando colocaram nas disposições transitórias que 30% dos recursos da Seguridade Social deveria estar destinado para a saúde. E depois, num simples despacho de Antônio Brito, ministro da Previdência Social na época, com Itamar Franco, mostrou que não tinha sentido de que esse recurso fosse direto para a saúde. E deveria ir para a Previdência, senão os velhinhos não tinham como receber as suas aposentadorias. E assim foi feito. A partir daquele momento, ficou definido que a cada ano tem que se brigar no Legislativo, no Congresso, para que se bote mais recursos para a saúde. E veio uma luta muito grande. Se jogou obrigações para municípios, se jogou obrigações para estados, mas o governo federal tira a sua obrigação. Ele arrecada, mas não dá o suficiente para quem vai fazer as ações de saúde. Na própria Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080, isso sancionada em 1990, definia que os recursos para a assistência, os recursos para a saúde, deveriam ser distribuídos proporcionalmente, metade em decorrência da população e a outra metade nas condições inversas da situação sanitária. Esse é o termo que eu uso para mostrar que quanto mais necessitada fosse a população, maiores recursos deveriam ir. Mas na prática, era a lógica, mas na prática isso nunca aconteceu. E depois isso veio a ser tirado dessa lei. Em uma lei em 2012, retirou-se essa obrigatoriedade de que 50% fosse destinado nessa proporção. E o que a gente sabe na prática, que são os estados mais ricos da federação, que mais recursos recebem desses poucos recursos que são destinados para assistência hospitalar e ambulatorial. Não é justo, não é? Não é justo e os números são gigantescos. Então, quando o Ministério da Saúde diz que faz milhões de internações ano, e são 11 milhões. Há 5 anos que, se for observar, são sempre 11 milhões de internações. Mas muitos dos brasileiros passam a ter planos de saúde, a população cresce e esse número de internações não aumenta. Por esta razão é que nós sempre dizemos, e pegando apenas o dado de internação, quando o Ministério define que se faça programação pactuada e integrada
para que 8% da população possa ser internada, nós verificamos que isso é muito pouco e, na prática, quando se vai verificar, dá apenas 7%, pegando o país como todo, os 150 milhões de brasileiros. Enquanto as operadoras de planos de saúde, aquele 1/4 da população, 50 milhões de pessoas, internam 14% a 16% da população. Por esta razão é que nós colocamos, se for calcular que no estado de Alagoas nós temos uma população de 3 milhões de habitantes e que o ano passado se internou 180 mil pessoas, calculado 3 milhões por 8 seriam 240 mil internações. Então, são 4 mil pessoas, 50 mil internações que deixaram de acontecer em Alagoas dentro do parâmetro do Ministério, que é 8. Se nós calcularmos em cima do parâmetro de uma operadora de plano de saúde, isso não seriam 50, seriam 100 mil pessoas que precisavam e não foram internados. Por essa razão é que nós vemos essa peregrinação de ambulâncias pelas nossas estradas, direcionadas pelas prefeituras ou pelas secretarias municipais para o nosso Hospital Geral do Estado, para ficar num chão ou numa maca. Ou para fazer ambulatório, né? Que é o mais grave, termina numa unidade de fazendo emergência e não faz, e urgência. E termina não fazendo isso daí, porque as necessidades são tão grandes e que não dá realmente para fazer a saúde que a população precisa. Doutor Humberto, e qual seria a saída para superar essa distorção? Porque a gente sabe que os recursos deveriam estar, como o senhor já adiantou, nos estados, nos municípios mais pobres, para viabilizar o atendimento dentro do que preconiza a Constituição. E, no entanto, o governo federal detém esses recursos, obriga os prefeitos a andarem com os pires na mão, exatamente, e vira uma moeda, uma barganha política necessariamente. Veja, Gorete, os municípios hoje, na sua grande maioria, já colocam mais do que a Constituição define, que seria os 15%. Estados, hoje, já há uma obrigatoriedade de que o Estado coloque seus 12%. Alguns ainda não estão fazendo isso, mesmo com a obrigatoriedade, são os mais ricos, alguns dos mais ricos que não colocam. E o governo federal, seus 10%, que não coloca isso aí, a cada ano os recursos são menores. E quando se trata de assistência hospitalar ambulatorial, aí é que ele não coloca. Todas as pesquisas hoje, e de algum tempo, mostram que saúde é o maior problema da população. Isso, todas elas, ainda recentemente se mostrou isso, que o maior problema é saúde. A população, e eu digo que quando a população diz que é saúde, não está pedindo vacinação, não está pedindo é a necessidade sua, é a internação que precisa, é o atendimento ambulatorial que precisa, é o remédio que precisa. Então é essa assistência para hoje que não está sendo dada de maneira nenhuma. E o governo não dá porque a cada ano diminui mais os recursos para essa assistência hospitalar e ambulatorial. Veja vocês que nos 2 últimos anos, o que foi destinado para a saúde de 3/4 da população que vive exclusivamente do SUS, 150 milhões de brasileiros, foi 40 bilhões de reais. Parece que é muito dinheiro. Mas por que no ano foi 40 e no outro mesmo 40? Porque o ano passado o governo simplesmente deixou de encaminhar para estados, municípios o mês de dezembro. E consta hoje ainda se cobra e não encaminha. Então foram 11 meses apenas que ele encaminhou e está sendo pago sempre um mês com o dinheiro que vem para o próximo. Então a conta não fecha 40 nunca, né? bilhões, não vai fechar. Mas veja você, 40 bilhões para atender 150 milhões de brasileiros. As operadoras de planos de saúde, a gente pode voltar até num próximo bloco, tem 1/4 da população brasileira, 50 milhões de pessoas. Gastou o ano passado 91 bilhões de reais. Então, 91 bilhões para atender 50 milhões e 40 bilhões de reais para atender 150 milhões de brasileiros. É uma contradição terrível. Muito grande. Algo está muito errado aí. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o doutor Humberto Gomes de Mello, ele que é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, além de presidente do Sindicato dos Hospitais aqui de Alagoas, como também da Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviços de Saúde. Portanto, doutor Humberto, falemos agora sobre essa boa performance da Santa Casa de Maceió, quando todas as santas casas no Brasil, a maioria passa por uma situação difícil, bem deficitária mesmo, que foi motivo até de uma reportagem em nível nacional, no telejornal da Rede Globo, enfim. É uma situação que chama a atenção o fato de a Santa Casa de Maceió não estar na faixa do vermelho. A que se deve? Gestão? Tudo bem, mas qual foi o componente principal para a Santa Casa estar de Maceió numa situação confortável em relação às demais? Gorete, veja o que é o poder dos meios de comunicação. No dia 3, agora desse mês, sai no Fantástico alguns segundos de Santa Casa. Uma reportagem foi longa, foram 12 minutos, mostrando a gravidade da situação das Santas Casas e da saúde no país. E perguntaram para a Confederação das Misericórdias se não tinha alguma Santa Casa em boa situação que não devesse. Disseram a Santa Casa de Maceió e vieram aqui para me entrevistar. E da entrevista toda tiraram, e a matéria realmente saiu muito bem, teve uma repercussão nacional muito grande, mostrando que realmente a Santa Casa de Maceió não deve realmente a ninguém. Está em dia com as suas obrigações com fornecedores, com as obrigações com funcionários, enquanto todas as Santas Casas são mostradas, uma está com 150 milhões de dívida, outra com 300 milhões de dívida, outra com 400 milhões de dívidas, e 83% das Santas Casas estão em dificuldades imensas, governos estaduais ajudando realmente para subsidiar esses valores que o Ministério da Saúde há mais de 10 anos não corrige as tabelas do SUS, alguns casos, como é de exame de laboratório, há mais de 20 anos que não corrige, e é impossível se conviver com os valores hoje que são remunerados pelo SUS. Então foi mostrado essa realidade, foi um momento bom porque mostra um trabalho que está sendo feito realmente na Santa Casa nesses anos todos. Somos hoje o único hospital do estado que conseguiu o selo de acreditação, que é qualidade, que é segurança do paciente. Essa qualidade hoje de excelência conferido pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA, é a única Santa Casa do país que está em processo de acreditação internacional. Possivelmente no primeiro semestre do próximo ano nós vamos conseguir a acreditação canadense, que vai se juntar a essa acreditação nacional para mostrar os ganhos que estão sendo trazidos para o estado de Alagoas. Isso são vidas que estão podendo ser salvas, certo? E recursos que estão podendo ser economizados realmente para o setor saúde como um todo. Isso é fruto de um trabalho que vem de muito tempo. Há 6, 7 anos que nós estamos trabalhando nesse processo para chegarmos a esta acreditação. Conseguimos também caminhar durante esse período para sermos o único hospital de ensino, à exceção do hospital universitário, na possibilidade de um dia podermos abrigar uma faculdade de medicina, como aconteceu agora na parceria com o SESMAC, oferecendo um novo curso de medicina para Alagoas. Isso é a formação de profissionais médicos que vão poder usufruir desse trabalho que está sendo feito dentro da Santa Casa, e isso já vem sendo com as residências que temos lá dentro da Santa Casa. Históricas, né? Isso são históricas, claro. Isso é um trabalho realmente gratificante. Hoje, a troca de experiências que nós estamos tendo, nós conseguimos, em novembro desse ano, entrar para um grupo seleto de hospitais, os 63 maiores hospitais do país que congregam a Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP. A Santa Casa foi a primeira instituição, a primeira Santa Casa a fazer parte também desse grupo, e hoje é uma troca de experiências muito grande que nós fazemos com Alberto Einstein, com o Sírio-Libanês, com a Beneficência Portuguesa, com a AC Camargo, com os grandes hospitais desse país. Isso tem sido realmente muito bom para nós. Doutor Humberto, no tocante à inovação na saúde, significa também otimizar recursos
para o setor? Também isso daí, nós temos procurado trazer realmente para Alagoas, para a Santa Casa, aquilo de que melhor existe. Nós tivemos, em função de trabalhos realizados dentro da Santa Casa, na área de suprimentos e logísticas, nós conseguimos que nos fosse oferecido uma consultoria internacional da Antares, que veio para cá e viu o trabalho maravilhoso que está sendo feito dentro da instituição e trazendo também ajudas para todos nós. Nós conseguimos implantar, terminamos agora de implantar na Santa Casa de Misericórdia de Maceió e o primeiro hospital da América Latina que implanta as bombas de infusão em todos os seus leitos. E essas bombas de infusão que existem nas UTIs de todos os hospitais, mas ter em todos os seus leitos de SUS e de particulares, o único hospital, e o presidente da Bebral veio aqui a Alagoas para constatar realmente isso daí, porque eu fico entusiasmado com o trabalho que está sendo feito, porque isso dá uma segurança muito grande no controle da aplicação da medicação, aquela medicação que não será nem mais nem menos do que a dosagem indicada e prescrita para o médico. Então, esse controle, essa qualidade, essa segurança tem sido trazido realmente pela Santa Casa de Maceió. A perspectiva de que os idosos serão 12,2% da população na próxima década aqui em Alagoas, como a Santa Casa e todo o seu corpo pensante, imagina um atendimento especializado a idosos aqui em Alagoas? É nesta visão, que não é só de Alagoas, é do mundo todo, com a qualidade de vida que está sendo existindo, a população idosa cada vez mais, a expectativa de vida aumentando, nós nos antecipamos, tanto que quando agora, porque em 2009 nós criamos um hospital exclusivamente para o SUS, que é o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora da Guia, que é o hospital que mais atende SUS, são cerca de 450 partos realizados no Hospital Nossa Senhora da Guia, 25%, ou seja, um quarto dos partos realizados em Maceió são feitos no Hospital Nossa Senhora da Guia. No ano passado, nós fizemos nessa parceria com o SESMAC, recebemos uma unidade hospitalar que o SESMAC tinha e a transformamos essa unidade hospitalar na Santa Casa Farol. E essa Santa Casa Farol, nós levamos a pediatria e a obstetrícia da Santa Casa para esta unidade no Farol, que está funcionando, um belo hospital. Investimos muito nesse hospital e tenho certeza que foi um presente que oferecemos à sociedade alagoana. E aonde existia a maternidade, os 28 leitos que existia de maternidade, no Instituto da Mulher, nós transformamos em uma unidade Santa Ana e São Joaquim, para exclusivamente atendimento de idosos. A unidade geriátrica, hoje, da Santa Casa, nós concentramos todo o atendimento geriátrico nesta unidade. E isso temos os melhores geriatras do estado, uma equipe maravilhosa, prevendo exatamente, vendo exatamente isso, da necessidade de podermos dedicar um espaço maior para os pacientes idosos. Com relação à contratualização, que sempre é feita, para a prestação de serviços, quando o município não consegue efetivá-la, nem mesmo o Estado. E é uma relação meio difícil em alguns momentos, as pessoas procuram, não conseguem, os hospitais não têm conseguido ofertar na necessidade que a população apresenta, ainda tem os problemas no hospital, na maternidade Santa Mônica, que passa por reforma, precisou do HU, enfim, é uma situação complexa essa quando se trata do atendimento especializado para neonatais, não, doutor Humberto? Não só neonatais, mas a contratualização é para tudo. Como nós falamos no primeiro bloco, os recursos são insuficientes. Os recursos que vêm para estados e municípios são insuficientes. Então, o governo federal quer que se contratualize com esses recursos. E veja que Alagoas tem procurado ajudar. O governo e o município têm procurado ajudar através dos seus programas de Promata e de Proosp. Se não fosse isso, uma grande parcela da
da população estava desassistida. Mas é esta ajuda que vem minimizar aquele prejuízo que as instituições estão tendo, e no caso Santa Casa. Nós temos que subsidiar, e muito ainda, mesmo com esses recursos que vêm do governo estadual e do governo municipal. Temos lutado, como nós sabemos que o governo estadual e municipal tem lutado para a contratualização, mas o desejo de todos nós é que venha recursos do governo federal, como vai para outros estados, que venha para quem está fazendo realmente assistência, que venha esses recursos para poder ser feita uma contratualização que, pelo menos dentro da capacidade instalada dos hospitais, possa ser oferecido à população. Mas, infelizmente, não tem vindo recursos para isso. E está se trabalhando. O governo estadual e o municipal têm procurado trabalhar nessa contratualização. Nós esperamos e lutamos. Há 2 anos que nós estamos pedindo que seja renovada essa contratualização e desejamos que ela seja feita. Recentemente, foram feitos e assinados alguns prósperos com o governo estadual, com parcela do governo municipal, para que se possa efetivar, dentro dos recursos que estão hoje já vindo para o estado de Alagoas, dentro da média e alta complexidade, se possa assinar essa contratualização, para que o estado e o município possa ir buscar mais recursos junto ao governo federal. Pois é, o senhor falou em média e alta complexidade no atendimento, né, na oferta desses serviços. Na baixa complexidade, a gente observa que os municípios ainda se valem dos municípios que são considerados polos, né, para a região, como Santana, Arapiraca, até na média e na alta complexidade também em alguns casos. Mas qual é a sua opinião hoje sobre a via do consórcio para equilibrar a oferta do serviço da saúde quando se trata de um hospital de alta, de média e de baixa complexidade? Porque nós temos aí um vácuo, sobretudo na região norte do estado, né? Nós temos Arapiraca, Santana do Ipanema, né? Mas não temos assim um hospital de referência público na região norte. Não é consórcio que vai resolver. As experiências de consórcios em poucos lugares do país deu resultado. Sem dinheiro não se consegue fazer. E na hora que se vai trabalhar de consórcios, aí fica o prefeito sem querer jogar recursos para uma outra prefeitura que acha que onde ficar a sede é que vai ficar com os loiros desse atendimento que vem a ser feito. Então será muito difícil, mesmo porque os recursos do município são muito pequenos. Então aí os prefeitos gritando e com o pires na mão pedindo mais recursos. As prefeituras estão colocando recursos para a saúde, estão. Como eu disse num dos blocos, que as prefeituras, todas elas, ou na sua grande maioria, botam mais do que os 15% que são definidos pela Constituição. Então, não tem recursos para que se possa fazer esses consórcios, e acredito que o governo federal não vai dar. Se der, num primeiro momento, e depois vai retirar, ficando a responsabilidade com quem está fazendo essa assistência. Doutor Humberto Gomes, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o doutor Humberto Gomes de Mello, ele que é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Doutor Humberto, o programa de residência fala-se na ampliação desse programa. O que seria, em que áreas podemos dizer que Alagoas está bem posicionada nesse setor? Olha, Gorete, nós, como eu disse no bloco anterior, nós partimos nesse processo de busca de hospital de ensino, e para isso nós precisávamos ter residências. Essas residências são bancadas pela Santa Casa. Nós investimos mais de R$150 mil por mês para termos uma residência. Só o ano passado é que o governo federal veio abrir esses programas de residência, porque nós precisávamos ter as 4 residências básicas: clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia, obstetrícia e pediatria. E nós mantivemos essas 4 residências, mas ampliamos para anestesiologia, para otorrinolaringologia, para
cardiologia, e depois não apareceu mais pessoas para a cardiologia, mas nós temos a aprovação para a cardiologia e para ortopedia. E agora nós resolvemos ampliar, nós ampliamos para a oncologia cirúrgica, deveremos, no próximo ano, estamos solicitando para oncologia clínica e aumentando o número de residentes em cirurgia e em clínica médica. Isso dá para nós uma vantagem realmente muito grande. Profissionais que passaram por essas clínicas, residências básicas, que foram fazer outras especialidades fora, agora já estão voltando porque viram o nível de qualidade de Santa Casa e estão sendo recebidos de braços abertos, porque nós sabemos e verificamos durante o período que eles estiveram conosco como foi uma formação bem saudável. E todos eles, nós inovamos nessas nossas residências e até motivo de satisfação nesse back-in market que nós fazemos com outras instituições hospitalares, que nós implantamos no nosso escritório de qualidade, todos eles passam pelo escritório de qualidade da instituição, nessa busca de dar o melhor para a segurança do paciente. E isso tem sido uma coisa muito boa. Agora, com esta ampliação, nós vamos poder também, e o Ministério, nessas novas residências, o Ministério assume aquela condição de pagar a bolsa do residente, mas os preceptores são responsabilidade da instituição. Mas nós fazemos isso com muito prazer, porque entendemos que um hospital que tem residentes e boas residências, ele só tende a crescer, e é isso que a Santa Casa tem procurado fazer. E crescimento tem a ver também com indicadores de infecção hospitalar. O senhor, na condição de presidente, né, do Sindicato dos Hospitais, e com a sua formação médica, sua experiência como gestor também, o que credencia um hospital a ter baixos índices de infecção hospitalar, que hoje é o grande bicho-papão, digamos assim. Um hospital que não se credencia, se preocupa em baixar esses índices, ele pode cair no descrédito, não é verdade? Não só cair no descrédito, mas é a possibilidade também de diminuir custos e dar vida a pacientes. Santa Casa está nesse processo, fez agora a sua comissão de infecção hospitalar, fez agora 25 anos. E ela tem sido exemplo há muitos anos, que tem sido exemplo, é tanto que foi escolhida também para ser um hospital sentinela do Ministério da Saúde. Recentemente, este mês de agosto, a Santa Casa de Maceió foi escolhida para a telemedicina que é feita sempre no Sírio-Libanês, está sendo feito em Alagoas, através dos profissionais da Comissão de Infecção Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia. Isso mostrando que nós conseguimos ter um dos mais baixos índices de infecção hospitalar do país. Enquanto se aceita um índice de infecção até 8% e a média dos grandes hospitais é em torno de 2,4%, Santa Casa está com um índice de infecção de 1%. Isso é motivo de satisfação, de orgulho para todos nós. E por isso é que temos que parabenizar essa equipe maravilhosa que vem fazendo esse trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Doutor Humberto, o que credencia um hospital a ter esse selo de acreditação? Quais são os pontos que podemos assim elencar como fundamentais para se obter este selo? Isso é um processo, e eu digo sempre que não é a busca do selo, é a procura de estar dentro de todo esse protocolo necessário para que chegue a isso. Para um hospital que ele parte de uma construção nova, ele já é construído dentro de todas as normas. Mas pegar um hospital com 162 anos de existência, isso se torna muito difícil. E a Santa Casa procurou fazer isso, adequando a sua estrutura, a sua infraestrutura. É a fase
mais difícil. É o primeiro degrau, como nós chamamos, é o nível 1, a infraestrutura de se adequar a essa qualidade que é necessária para prestar uma boa assistência. A partir daí é criar os protocolos, criar os indicadores necessários e cobrar a sequência desses protocolos e desses indicadores em todas as áreas. Permanentemente. Permanentemente. Isso é um caminho sem volta. Desde o momento que nós iniciamos, nós não temos mais volta, porque todos que se enquadram dentro desse processo não quer mais voltar, porque está vendo os resultados. Resultados tanto para o seu trabalho profissional, mas os resultados que está sendo dado da assistência aos pacientes. E isso tem sido para nós um envolvimento de toda a instituição. É diferentemente daquilo que existe em fábricas e em empresas, que é a ISO, que pode ser feito uma qualificação de um setor isolado. A acreditação, o setor saúde é diferente, tem que ser a sua totalidade. Basta um setor não funcionar, que isso daí ele não consegue a qualificação necessária para dar essa cadeia, para dar assistência ao paciente. Basta um desses setores, é como uma laranja podre que existe, que vai contaminar realmente toda aquela quantidade de laranjas que existe naquele cesto. Então, esse é o processo. Nós temos que envolver todos os profissionais, não só os profissionais, mas toda a equipe. Veja você como se torna difícil, porque Santa Casa é uma das maiores empregadoras do Estado. Nós, nesses 11 anos, foram mais de 1.100 novos empregados. Nós dizemos sempre, são mais de 100 novos empregos que a Santa Casa gera por ano. Isso equivale a dizer, é como se estivesse trazendo para Alagoas a cada ano uma fábrica Balduco, como se estivesse trazendo a cada ano um hotel Radisson, que emprega essa quantidade, em torno de 100. Santa Casa já fez isso durante 11 anos, tem trazido para cá. E essas pessoas não chegam com o preparo necessário, têm que ser formadas dentro da instituição. E é isso que nós temos procurado fazer para todas as pessoas que são empregadas, passam a ser colaboradores da instituição Santa Casa. Como presidente do Sindicato dos Hospitais, essa preocupação com a qualidade que se observa na prática, e através até desses selos também, para a Santa Casa, como chegar essa consciência a outras unidades hospitalares aqui em Alagoas? Gorete, isso é uma coisa extraordinária, porque no momento que isso começa, aí começa a haver o interesse de outras instituições para que possam também levar o nível de qualidade para suas instituições. Isso nós temos sentido não só de Alagoas, mas de estados circunvizinhos, de troca de experiências. Quantas pessoas têm chegado? Basta para você ver o seguinte, por ter aparecido Santa Casa no Fantástico agora do dia 3, já foram 12 instituições, 12 que pediram para fazer visitas às nossas instituições, não só de Alagoas, mas de fora de Alagoas também, para vir aqui para ver o trabalho que está sendo feito dentro da instituição Santa Casa. Santa Casa, ela começou pequena, e hoje ela ocupa um quarteirão enorme naquela região ali do centro da cidade, perto já de acesso ao bairro do Prado, não é? E também tem unidades em outros bairros. Enfim, foi realizado um plano diretor e o que é que se observa do que se pode fazer para dar à Santa Casa, unificar o trabalho dentro de uma área mais abrangente? Nós temos o plano diretor, nós temos o nosso planejamento estratégico, que é feito desde 2004, que nós começamos a realizar esse planejamento estratégico, e nós traçamos isso, a cada ano nós fazemos a avaliação disso. Nós investimos também na formação dos nossos gestores. Santa Casa, num primeiro momento, procurou 19 dos seus dirigentes, que hoje são gerentes e coordenadores,
e demos uma formação, uma formação da Fundação Getúlio Vargas e bancamos 80% dessa formação para esses gestores se prepararem em gestão de saúde, e isso foi altamente salutar. 3 desses 19 tiveram que sair do barco e hoje estão prestando serviços em outras instituições, mas nós não nos arrependemos disso, de ter investido nessas pessoas, porque hoje estão fazendo, os que estão lá dentro, estão fazendo a Santa Casa, que é hoje o exemplo realmente para todo o país, e estão multiplicando isso dentro da própria instituição. Doutor Humberto, para a gente encerrar, temos 2 minutos finais do programa, ainda cabe aqui uma avaliação sobre, no plano federal, o senhor ainda na condição de presidente do Sindicato dos Hospitais, o que pode ser feito junto ao Congresso Nacional, que os lobbies lá estão presentes a todo momento, mas para criar uma condição objetiva de o governo federal olhar a rede hospitalar do Norte e do Nordeste de uma forma sensível, do ponto de vista de ser justo com a distribuição dos recursos, que a gente sabe que o Rio socorre para o sul e para o sudeste do país. Olha, isso é uma luta de muitos anos. Nós fazemos trabalhos, isso em nível nacional, as entidades nacionais estão unidas, a Confederação Nacional de Saúde, a Federação Brasileira dos Hospitais, a Confederação das Misericórdias e a ANAP estão unidas, todos os meses se reúnem nessa busca junto com os parlamentares para que possa haver a injeção de mais recursos para o setor saúde. E eu digo sempre que esse clamor das ruas possa chegar realmente aos parlamentares e aos dirigentes maiores desse país, mas a coisa não é fácil. Na hora de se colocar recursos, que precisa se colocar recursos mais para a saúde, a área econômica toda fica gritando e achando que é gasto. E isso é muito difícil. Este bolo já é difícil de chegar. Nós entendemos hoje que as necessidades é aquilo que eu falava no primeiro bloco. 1/4 da população brasileira se gastou com esse 1/4, 91 bilhões de reais, e com 3/4 da população o governo gastou 40 bilhões de reais. Numa regra de 3 simples, mostra que haveria necessidade para atender toda a população de 270 bilhões de reais. Como ele só está investindo 40 bilhões, precisaria botar 230 bilhões por ano para dar uma assistência igual à assistência que os planos de saúde dão. E jamais vai chegar a isso. Né? E não são boas, né? Você sabe disso. É verdade. Doutor Humberto, minuto final da nossa entrevista, algumas considerações? Só agradecer a você essa oportunidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar em saúde, falar de saúde do nosso estado e falar em Santa Casa, isso para mim é sempre uma alegria muito grande. Obrigado, Gorete. Obrigada ao senhor também e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente.